Eu vou fazer uma revolução. Meu nome é Amparo Araújo, eu tenho 56 anos, mais de meio século, portanto. Tenho 2 filhas, 2 cachorros e eu tenho uma história para contar, a história da vida de muitos brasileiros. E eu quero aproveitar aqui o rio, porque o rio carrega tudo, mas essa história ele não pode carregar. Eu nasci em Palmeira dos Índios, no sítio que papai tinha chamado Limão, mas em seguida eu fui ficar com meus avós em Anadia, porque mamãe teve um problema de saúde assim pós o parto, aí ela teve que ser hospitalizada. Aí eu fui ficar com meus avós, aí acabei ficando. Carrego na memória as fotografias do passado, recortes da minha infância. Passeio em doces lembranças. O mundo se movia em Anadia. Eu tenho a impressão que o mundo todo era Anadia. Suas casas, suas ruas, seu povo. O tempo não tinha pressa. E o dia passava preguiçosamente entre as sombras das árvores e os ventos que a fazia balançar. Diariamente, a lua trocava de posição com o sol, como se tudo se repetisse continuamente. Assim eram os dias. E nos meus olhos infantis, era como se o mundo todo fosse uma brincadeira de criança. Éramos todos crianças, brincando entre matos e animais, entre medos e histórias de assustar, que se inventavam às vezes só por inventar. Criança, namorava, é lógico, né? Normal, como criança na escola, coisa assim, né? E a mamãe achando que qualquer coisa que acontecesse com ela, por exemplo, a culpada ia ser ela. Não era, pelo contrário, a mamãe me fez o maior benefício do mundo ter ficado com ela até tanto tempo que eu fui para São Paulo para trabalhar, não foi brincadeira, né? Eu conversava com meus filhos por bilhetinho, telefone, coisa assim, né? Porque não encontrava eles em casa. Ela acostumada que foi criada em berço de ouro, foi. Porque mesmo com a mamãe, ela teve uma vida maravilhosa, porque minha mãe era maluca por ela, né? Eu fui muito, assim, mimada, né? Pelo meu avô e pela minha avó. Porque minha avó, a filha mais nova dela, já estava adolescente quando eu nasci. Então eu fui o bebezinho que chegou e era o centro de todas as atenções e dos mimos todos. Meu avô tinha mania, toda tarde minha avó me aprontava e fazia tranças, porque eu tinha cabelo comprido. Meu avô me botava aqui no ombro e fazia muitas caminhadas pelo campo. Isso eu me lembro até hoje. Eu tive uma professora de uma escola rural que me alfabetizou, o nome dela era Alice. A gente nunca esquece a primeira professora, né? E aí minha tia, o meu avô, minha avó me levava na garupa do cavalo todos os dias para essa escola, que era num engenho, era um lugar muito bonito assim, a casa onde tinha essa escola, que foi onde eu fiz a alfabetização, que naquela época era o primário. Aí minha avó já se mudou da fazenda para Anadia, porque não tinha como eu continuar os estudos ali, porque realmente essa escolinha perto era só mesmo do básico, né, do alfabetização. Aí eu fui minha avó se mudou para Anadia para eu poder frequentar a escola primária, né, na época era primário, depois a gente fazia a admissão e tinha o ginásio. A gente brincava de casinha, fazia as fazendas, né, a gente fazia umas maquetes de fazenda com os animaizinhos, as coisas a gente inventava, muita coisa. Era muito brinquedo inventado, né? Porque não tinha essas coisas que tem hoje. Então, e a gente andava muito no campo, muito no mato mesmo. Tinha o rio, a gente tomava banho de rio, banho de açude. Não pode
podemos permitir que o Brasil fique sem governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Eu tenho a impressão que a minha primeira atitude política foi ainda em Anadia. Éramos estudantes e a cidade usava energia à base de motor. Os alunos do curso noturno eram prejudicados pelo descaso do prefeito, que, segundo os comentários da época, desviara o dinheiro dos cofres públicos para a construção da sua casa, faltando assim um óleo que abastecia o motor de energia. Fizemos uma passeata até a casa do prefeito, denunciando seu descaso. Fomos recepcionados pelos seus familiares com pedras e dejetos. E este ato simples marcou definitivamente a minha vida.